Painéis da Obsessão. 17. Desencarnação e vampirismo. Cada vida é um livro aberto, rico de experiências e lições, das quais se podem retirar proveitosos ensinamentos para a realização interior. Mesmo das existências humanas mais obscuras, flui um manancial de alto valor, se soubermos avaliar as realizações e sofrimentos, as lutas e renúncias, os esforços e os silêncios vividos para a aquisição da felicidade, segundo o parecer de cada criatura. Ainda me encontrava sob as impressões do drama que arrebatara as vidas de Jaime, de Dona Menaide e de seu filhinho, quando o Dr. Lustosa me convidou a visitar um paciente que se ultimava no plano físico. O vetusto e nobre hospital, composto de vários blocos, tinha uma entrada senhorial, forrada a mármore, ampla, o que atestava, na sobriedade de linhas, o gosto arquitetônico dos seus construtores e o cuidado para oferecer aos seus pacientes, que eram considerados hóspedes, que verdadeiramente assim se consideravam, tais as altas somas desembolsadas para o seu tratamento, assistência cuidada e especial, bem como uma larga cota de conforto físico e moral. Não obstante, havia a ala dos indigentes, com menos apuro e comodidade, onde, no entanto, dispensava-se assistência competente aos internados. Dirigimo-nos a um apartamento bem decorado no qual se debatia, nas garras da tuberculose pulmonar, um senhor de 60 anos aproximadamente. O ambiente bem cuidado, com uma ampla janela aberta na direção do bosque na montanha, por onde entrava a claridade do dia, contrastava terrivelmente com a psicosfera ali reinante, irrespirável, na qual se movimentavam espíritos viciosos, ostentando máscaras de agressividade, com atitudes visivelmente hostis. Confabulavam irônicos e referiam-se ao moribundo com indisfarçável animosidade. Antes que a surpresa me convidasse à descabida ou precipitada análise, o médico amigo veio-me em auxílio, elucidando-me. O enfermo que se encontra em processo de desencarnação é o Sr. Marcondes Leal, proprietário de imenso latifúndio próximo a esta cidade, que mantém com mão de ferro. Havendo herdado uma sólida fortuna e largos tratos de terra, tem vivido inconformado, ingerindo vibrações de baixo teor, a que faz jus em face do temperamento irascível e rude. Aqui está internado há quase 5 anos, sem que a doença pudesse ser debelada, embora os cuidados e a dedicação de todos que o assistem com o desvelo que o dinheiro pode comprar. Tirano doméstico, tornou um tormento contínuo a vida da esposa e de 2 filhos, hoje adultos, que o suportam, anelando pela sua desencarnação, esperada com alguma ansiedade pela família há bom tempo. Desnecessário dizer que o nosso Marcondes identifica a indiferença dos seus, reagindo com cólera e mortificando-se por não poder descarregar em revide a peçonha do inconformismo sobre aquele que lhe padeceram a injunção familiar. Outro sim, rebela-se ante a aproximação da morte pelo fato, entre outros, de ser constrangido a deixar o imenso patrimônio que preservara e aumentara com ganância e avareza. O amigo olhou mais demoradamente o Sr. Marcondes, que estorcegava sob as tenazes invisíveis da dificuldade respiratória, e prosseguiu, sem ocultar a compaixão de que se encontrava possuído. As suas dores não se encerrarão, no entanto, quando lhe cessarem os movimentos físicos.
Como vemos, as presenças espirituais que aqui se movimentam são de péssima procedência e têm motivos para fazê-lo. Alguns são adversários pessoais do nosso Marcondes, que os tem desde vivências anteriores. Outros foram adquiridos na atual reencarnação. E outros ainda procedem de simpatizantes e amigos daqueles a quem ele prejudicou mais recentemente, que aderiram às mágoas dos seus amigos e se resolveram por cooperar no extermínio da personagem odiada. Dispondo de meios valiosos para gerar simpatia e bem-estar, desenvolver a prosperidade própria pelo enriquecimento de muitos, preferiu a caminhada solitária do egoísmo, calcando sob os pés as oportunidades que tem negado ao seu próximo. O pobre amigo tem sido um semeador de males, estando a colher os primeiros frutos amargos de sua plantação, a fim de penetrar nas urdiduras da maldade que cultivou, quando experimentará os espinhos mais ferentes que se lhe cravarão na alma com mais intensas dores. Note o irmão Miranda que, apesar das preces das religiosas que o cercam de carinho desinteressado, ele, conhecendo as fraquezas e mazelas, aqui não luz a paz nem se encontra a esperança. A alucinação que dele se apossou fê-lo afastar-se de Deus, de qualquer sentimento religioso, divorciando-se das bênçãos da fé que é lenitivo seguro nestes momentos. Sempre estremunhado, cultiva formas pensamentos que nutre os seus adversários desencarnados, recebendo com incidência poderosa a resposta deles transformada em energia deletéria, que terminou por arruinar-lhe a vida física e a mental já seriamente abalada. Temos no companheiro duplamente afetado, no corpo e na alma, um exemplo típico da ação do petardo mental disparado pelo ódio contra alguém que o recebe em sintonia de faixa psíquica equivalente. Vemos pessoas que se fazem odiadas por milhões de criaturas e, aparentemente, prosperam, gozam de saúde, parecem viver felizes. Entre muitos outros, reportemo-nos a alguns exemplos historicamente próximos, como Hitler, Eichmann, Stalin. Em verdade, não escaparam de si mesmos, vitimados na trama cruel que movimentaram contra a humanidade, exterminando verdadeiras multidões e permanecendo tranquilos. Nestes casos de aparentes exceções, personagens de tal porte transformam-se em instrumentos da vida que os homens necessitam sofrer a fim de despertarem para os valores mais altos da existência. São látigos a zurzir com impiedade as espáduas da sociedade ora desatenta, ora conivente, espiando as suas arbitrariedades em mãos mais canibalescas nos processos rigorosos da evolução. Hitler acreditava-se predestinado pela providência para reunir os povos germânicos, recordando-se de existências pregressas quando desempenhara papel de relevo histórico na comunidade europeia, e quantos males se permitia ou autorizava praticar, supunha-se sob divino desígnio para produzi-lo, enlouquecido da soberba e maldade. É certo que a divindade não necessita de homens arbitrários para estabelecer na terra a justiça, o equilíbrio e a paz. Desde que se levantem falsos árbitros do direito e da ordem, alicerçados em postulados equívocos ou falsos, tornam-se por si mesmos mecanismos de provação, de expurgo, sob cujos propósitos sucumbem os que se encontram em cursos, como delinquentes nos soberanos códigos, assim reparando os gravames e crimes perpetrados. Na fúria que os domina, a sede de sangue,
e de destruição, impede-os de absorver de momento as ondas da reação do ódio e do rancor, não os impossibilitando, todavia, de intoxicar-se com as próprias emanações psíquicas e espirituais, bem como as daqueles que os seguem da erraticidade, levando-os a suicídios selvagens ou a alienação total. O Dr. Lustosa silenciou numa ligeira interrupção da narrativa. Pudemos observar, debatendo-se na tenda de oxigênio, o olhar esgazeado, a dispneia violenta, o Sr. Marcondes em agonia. Um filete de sangue vivo escorria-lhe por um dos cantos dos lábios. A tosse, impertinente e cansativa, obrigava-o a expelir golfadas sanguíneas que o faziam rebolcar-se em aflição pungente. Uma religiosa orava, enquanto uma enfermeira experiente assistia-o, aguardando o momento final próximo. Temos estudado a obsessão como fator desencadeante de enfermidades orgânicas. Prosseguiu com a mesma serenidade o amigo vigilante. Agora temos um fenômeno com maior complexidade ante os nossos olhos. Em face das suas atitudes, o nosso enfermo passou a sofrer o cerco das entidades perversas que interferiram no seu comportamento mental com as naturais reações psicológicas e humanas. Simultaneamente, o desencadear da animosidade que as suas atitudes provocavam fez que as pessoas passassem a desfechar-se-lhes flechadas mentais, desejando-lhe a ruína, a infelicidade, a morte. A princípio, em razão de encontrar-se mergulhado em verdadeira carapaça das próprias construções psíquicas, aqueles petardos não o atingiam com facilidade. Naturalmente, se diluíam no choque vibratório das suas existências portadoras de teor diferente, em ondas de dispersão, pelo que a mente exteriorizava contra as demais pessoas. Produziam-se nesse campo magnético inevitáveis choques vibratórios que, ao longo do tempo, tiveram as primeiras brechas. Em razão da intensidade com que eram emitidos os pensamentos destrutivos, alimentados pela fúria das suas vítimas, no lar e fora dele, somando força devastadora. Lentamente, as sucessivas ondas prejudiciais alcançaram-lhe os equipamentos orgânicos, desarticulando as defesas imunológicas que foram vencidas, degenerando células e dando início, a princípio, à irrupção do bacilo de Koch, agora em fase final do processo. Casos há que a incidência do pensamento maléfico aceito pela mente culpada destrambelha a intimidade da célula, interferindo no seu núcleo e acelerando a sua reprodução, dando gênese e neoplasias a cânceres de variadas expressões. A mente é dínamo gerador de energia cujo potencial e finalidade estão governados pelo comportamento moral, pelo desejo de quem os emite. Há enfermidades de diferentes procedências que se instalam sob a contribuição da conduta mental dos próprios pacientes, dando margem a fenômenos de autodestruição a curto ou longo prazo, de desarticulação das defesas psíquicas e orgânicas, quando irrompem problemas graves na área da saúde, com muitas dificuldades para uma diagnose correta, quanto para uma terapêutica segura. O homem é intrinsecamente o que pensa, sendo esse seu mecanismo mental o resultado das suas experiências pregressas, noutras reencarnações, o que motiva as fixações, as preferências, os ideais sustentados. De mais alto valor, portanto, o cultivo sistemático dos pensamentos positivos
das ideias enobrecedoras, da conversação edificante, das aspirações otimistas que facultam a renovação das paisagens íntimas e a substituição dos clichês infelizes, propiciadores de doenças, de turbações do raciocínio, de desajustes de todo tipo. No caso em tela do nosso senhor Marcondes, foram os petardos mentais dos encarnados que, por sintonia dele próprio, desencadearam os distúrbios que o afligiram, dentro, naturalmente, das balizas do seu programa kármico. Infelizmente, nada podemos movimentar em seu favor neste momento, porque ele se encontra muito vinculado a outra área de interesse, sintonizado com aqueles que lhe compartem, do nosso lado, a economia emocional, moral e espiritual. Aqui nos encontramos na condição de observadores e aprendizes, esperando no futuro poder ministrar-lhe alguma assistência, apesar de sabermos que ele não se encontra fora do divino amparo, experimentando as ações-reações do que tem preferido, cultivado e distribuído. Como ninguém foge de si mesmo, por mais estranha e dispersa seja a sementeira, a colheita se fará compulsoriamente no mesmo campo e mediante os mesmos elementos espalhados. Agora, oremos e aguardemos. Recolhi-me à prece intercessora fraternal, apiedado do irmão tristemente equivocado, para quem os valores transitórios eram mais importantes do que os bens imperecíveis do sentimento, da vida espiritual, do bem. Não me sentia, como não me encontro, em condição de censurar o comportamento enganoso do moribundo, em razão de poder aquilatar os próprios erros e o quanto me cumpre ainda avançar pela trilha do dever que me aguarda. Compungia-me ver o desfecho infeliz de uma existência física que fora quinhoada com recursos inestimáveis para o sucesso sobre as dificuldades, a vitória do espírito sobre as injunções do corpo e do mundo. A reflexão levou-me à emoção sincera, porquanto a cena da desencarnação ali era confrangedora. Não havia o concurso dos técnicos em libertação. Tendo o enfermo tombado no automatismo dos fenômenos biológicos demorados que se arrastam até o total desgaste dos fluidos e forças vitais, prendendo o espírito à matéria por largo tempo após a chamada morte orgânica, quando o cadáver entra em decomposição. À medida que os minutos passavam, o agonizante dava mostras de maior sofrimento, estertorando e emitindo pensamentos de mal contida ira contra todos e tudo. O suor abundante e o colapso periférico com o entorpecimento e o arroxear das extremidades do corpo denotavam a vitória da morte sobre a matéria que não mais podia lutar, enquanto o espírito permanecia lúcido na destrambelhada usina mental, agarrando-se aos despojos que se lhe negavam ao comando. Nesses comenos, ouvi um dos mais terríveis obsessores presentes que o afligia, tentando desgarrá-lo do corpo, informar o indigitado companheiro. Já não demora, em menos de 10 minutos tudo estará acabado. Vá buscar os sugadores. Fiquei perplexo ante a ordem inusitada. Mentalmente, o Dr. Lustosa sugeriu-me calma, silêncio e oração. De súbito, irromperam na câmara onde a morte triunfava 4 entidades de aparência lupina, atadas a cordas, como se fossem cães, embora mantivessem alguns sinais humanoides, que emitiam contristadores uivos e se movimentaram, inquietas, nas mãos vigorosas que lhes sustentavam as correias presas aos pescoços. Denotavam sentir o que acontecia, tal agitação de que davam mostras.
O desencarnante percebeu chegar a hora e, aterrado sob a asfixia cada vez mais constritora, debateu-se, tentou gritar, mas a tosse rouca o venceu com brutal hemoptise, impedindo-lhe a respiração, vitimando-o em definitivo. O vigilante perseguidor, com terrível ricto na face macilenta, ordenou: soltem os animais. Vimos as entidades sinistras arrojarem-se sobre o defunto e, numa cena perturbadora, profundamente asquerosa, sugar as energias da pasta sanguínea como do cadáver, retirando por absorção bucal os fluidos empestados que eram eliminados. Após o vágado que o espírito experimentou, atônito, sem entender o que realmente acontecia, arquejante sob a mesma dificuldade respiratória que o enlouquecia de dor e angústia, ouviu-se chamado nominalmente pela voz apavorante do inclemente inimigo que lhe dizia: Marcondes, não há tempo para repouso desnecessário. Você sempre dizia aos empregados e familiares que é necessário estar desperto, agir. Acorde, não malbarate os minutos. A morte não dá repouso. Prossegue a vida conforme cada qual a usa. Chegou a sua vez, miserável. Simultaneamente, passou a desenredar o falecido dos seus despojos, usando de violência, o que produzia no espírito lancinantes dores, que extravasava a gritos confrangedores, recebidos com gargalhadas de zombaria por parte dos assistentes, igualmente insensíveis, odientos. Os sugadores locupletavam-se sobre os restos dos mortais, como se fossem chacais famintos disputando animais abandonados pelos que os houveram destruído. Pareciam embriagar-se na volúpia com que se atiravam e roubavam as últimas energias do corpo em cadaverização. Logo depois, o vigoroso algoz, num gesto brusco, deslindou as últimas amarras fluídicas e, segurando à força o alucinado senhor Marcondes, que experimentava as inomináveis quão indescritíveis aflições, e submeteu-se, debatendo-se à nova injunção. Retirem os animais, impôs feroz. Saiam daqui. As entidades reagiram ao seu condutor, não desejando abandonar o repasto no que foram forçadas a chibata, e o grupo heterogêneo, ridículo e apavorante, retirou-se com grande chocarrice, levando o recém-desencarnado. Transcorrera menos de 1 hora desde o desenlace e tudo parecia haver acontecido em um demorado período de incessantes aflições. No plano físico, a religiosa que orava revestia-se de opalina claridade, que resultava da sua comunhão com as esferas superiores, e ajudada pela enfermeira e mais outros auxiliares que foram chamados, o cadáver foi recomposto, enquanto o apartamento era asepsiado, a fim de que tudo retornasse à normalidade habitual. Já nada temos a fazer aqui, falou-me o generoso Dr. Lustosa. Outros deveres nos esperam. O nosso irmão, Sr. Marcondes, começa doloroso e demorado período de reparação, no qual a dor desempenhará o papel que ele não se permitiu fosse realizado pelo amor. O tempo, esse benfeitor ignorado e paciente, encarregar-se-á de ajustar e pôr nos seus devidos lugares tudo quanto se encontra em desconcerto e desequilíbrio. O espetáculo tenebroso imprimira em minha mente todo o horror da desencarnação do atormentado enfermo, fazendo-me recordar uma antiga oleografia religiosa intitulada A Morte do Pecador, na qual se retratava algo semelhante, porém menos aterrador. Provavelmente o pintor tivera alguma visão psíquica do evento
que fixara como advertência aos desatentos em torno das questões espirituais. O momento, todavia, não me permitia quaisquer indagações. Saímos em direção ao jardim e nos deparamos com o triunfo do sol abençoando a natureza.